Muito boa noite, sejam todos bem-vindos aí. Mais uma edição do Pod Paiva, edição de número 12. Dessa vez com um convidado muito especial. Foi escolhido a dedo para falar aqui de um tema que eu gosto muito. Na verdade, serão mais de um tema, mais um. Tenho uma paixão específica, que é uma causa animal. Inclusive, fiz questão de deixar aqui, ó, o alvarazinho, né? Tem também a liminar. Fiquei até um pouco indignado agora que eu tentei entrar com os dois aqui para o escritório, só que por norma interna do condomínio, por ser empresarial, não é permitido, mesmo sendo dois cachorrinhos de pequeno porte, mas tem que obedecer, né? As leis estão aí para ser o quê? Seguidas, e eu que não vou tentar agir de forma ilegal. Mas falando aqui de uma pessoa, tá? Que eu tive o imenso prazer de conhecer hoje, de conversar, seguir também no Instagram, é o Vanderlei Porto. Beleza, gente? Eu vou deixar o Instagram dele aí também para que vocês possam estar seguindo, principalmente por quem gosta de uma causa animal, proteção, né? Cuidados com os animais, é muito importante. Eu que tenho meus dois cachorrinhos iguais meus filhos, né? Então, queria desde já agradecer a presença aqui do Vanderlei Porto, Vanderlei que é vereador no nosso município, Belo Horizonte, né? Tá fazendo aí um ótimo mandato, pelo que eu ouvir dele, os elogios, né? Inclusive, desde já agradecer em público, tá? E te elogiar também pelo esse trabalho que você vem fazendo e agradecer a sua disponibilidade, mesmo tendo tanto compromisso, né, como vereador em um município com mais de 2,5 milhões de habitantes, e você está aqui para trazer um pouco para a gente de experiência de vida, virada de chave, política e também animal. Seja bem-vindo aí ao nosso Pod Paiva. Eu que agradeço, Glauber. Boa noite a todos que nos assistem. É uma satisfação enorme poder estar aqui no Pod Paiva e falando de algo daquilo que nós amamos, né, que são os animais, que são muito especiais para todos nós, e também desse trabalho que a gente vem realizando na cidade. A gente sabe que o desafio ele é enorme, não é fácil hoje em dia ser político, trabalhar em prol da questão pública, mas a gente faz com muito carinho, com muito amor e com muita dedicação. Então é uma satisfação enorme estar aqui. Isso é muito importante que você falou, né? Ter essa vida pública, saber. Igual eu tive aqui outro dia com o Vitor Luquezzi, né? Que ele gosta muito dessa vida acadêmica aí e também do direito, né? Essa vida acadêmica por ele ser advogado e também por ele fazer parte de um núcleo político. Então eu falei que a gente tem que dividir a nossa vida às vezes em 3 partes, né? A nossa vida pessoal, profissional e também virtual, né? Até para não ficar ganhando marretadas aí, por mais que a gente queira fazer o bem, principalmente, né, no que você vem fazendo aí, tanto na política como vereador e também defendendo essa causa animal. Então eu queria que você contasse pra gente como que foi a sua trajetória, tá? Quem que era Vanderlei Porto hoje, mas eu queria que você contasse pra gente antes de se tornar vereador da última eleição que teve. Como que você iniciou na sua vida e principalmente na sua vida política? Com qual idade você está hoje e quando você iniciou nessa vida aí? Conta pra gente. Pois é, eu sou formado em publicidade e propaganda, fiz uma pós-graduação em marketing político e a dedicação na vida pública ela vem inspirada no trabalho que meu pai realizava, que era de liderança comunitária nos anos 70, 80, e eu cresci ouvindo político o dia inteiro. Era 24 horas falando política lá em casa. Então, desde muito novo, comecei a envolver. Ainda no segundo grau, fui ser presidente de Grêmio Estudantil, no Colégio Tiradentes do 5º Batalhão. E me deu até, chegando aqui no seu escritório, uma nostalgia bacana, porque o meu primeiro trabalho na vida pública, a minha vida inteira foi dedicada à gestão pública, foi um estágio que eu fiz aqui na Beprem, antiga Beprem aqui na Rua Paracatu ao lado. Eu tinha 16 anos, fiquei nesse estágio até os 18. Eu fazia estágio no gabinete da presidência, então fazendo toda essa questão, né, já entendendo um pouco da questão política, da vida pública. E em 2004 eu fui ser assessor parlamentar na Câmara Municipal do então saudoso vereador Dr. José Domingos, que foi um vereador da região do Barreiro, muito querido, um médico, teve 5 mandatos. E ali depois o filho dele, o Anselmo, se tornou vereador, início de 2005. E continuei aquele trabalho e fui para a Prefeitura de Belo Horizonte. Na Prefeitura eu cheguei em 2005, meados de 2005. Só te interrompendo assim, eu gosto muito de perguntar, a maioria não liga pra essa questão de idade, não. Eu mesmo falo a minha sempre, eu com 36 anos. Sua idade hoje tá com quantos anos? 40. 40 então anos. Você é um pouquinho mais velho que eu, né? Eu lembro que em 2004 eu estava com 17 anos, né? Então naquela época lá você já estava com 21 anos, não é isso? Então em 2004 foi quando você começou a sua
sua trajetória De na fato. vida política, com 21 anos de idade. Exatamente. Né? Que já poderia ter sido, inclusive, candidato a vereador com 18, né? Exato. Então tá, e continua aí, como que foi? E aí a intenção até que não era, eu nunca tive a intenção de disputar a eleição, né? A gente trabalhava nesses bastidores, eu já pondo em prática ali o que eu estava aprendendo no curso de publicidade. E aí na Prefeitura de Belo Horizonte eu assumi um cargo de assessoria de comunicação ali dentro da área. E logo depois eu fui ser gerente de orçamento participativo, isso em meados de 2006, que era um programa muito bacana, interessante na cidade, que a gente está resgatando agora essa continuidade, que é onde que a população define as obras dentro do seu bairro, das suas comunidades. Em 2009 eu assumo a chefia de gabinete na Secretaria Regional Barreiro. Em 2011, secretário adjunto, e a partir de 2013 eu me torno secretário municipal. Nessa época eu era o secretário municipal um dos mais jovens da cidade, e já com uma responsabilidade enorme, que era ser o responsável ali pela região do Barreiro. O Barreiro hoje, se fosse uma cidade, seria a 8ª de Minas, cerca lá de 300 mil habitantes. E na secretaria eu fiquei até final de 2015. Tive uma experiência como secretário na cidade de Contagem, né, que vizinha nossa. E aí eu volto para Belo Horizonte em termos de vida pública, de cargo, quando eu assumo a chefia de gabinete do Dorgal Andrada. Ele era um vereador, já em primeiro mandato ali, já com a intenção de ser candidato a deputado estadual. Inclusive o pai dele é desembargador, né? Sim, Eu o doutor acompanho, Dorgal. várias sessões eu faço, né, sustentação oral. Então mandar um abraço também, né, pro excelentíssimo desembargador que nós temos aqui no estado de Minas Gerais, Tribunal de Justiça, né, que é o Dorgal Andrada. Então deixa registrado aqui em público também, né, a admiração que eu tenho pelo trabalho aí de Vossa Excelência. Ele é fantástico. Isso. E aí eu assumo a chefia de gabinete do Dorgal Filho, já coordenando ali o planejamento dele, as ações dele para deputado estadual em 2018. Ele ganha a eleição em 2018 para deputado estadual. Fico como chefe de gabinete dele na Assembleia até julho de 2020, quando eu descompatibilizo para disputar a eleição para vereador. E aí fomos eleitos, né, para esse primeiro mandato como vereador. E já são 2 anos de mandato e uma experiência muito bacana. Ou seja, você teve uma experiência de 16 anos antes de se tornar candidato, né? Exatamente. Como vereador. Então, é bem recente essa trajetória sua como vereador, mas a sua vida na política, ela já existe aí há praticamente 19 anos, correto? Exato, correto. Então, E o que facilitou muito a questão do mandato, porque eu já tinha trabalhado na Câmara Municipal, na Assembleia, na Prefeitura, então a gente já entendia, né, o que é o Poder Legislativo, o que é o Poder Executivo. Certo. Então isso facilita muito o trabalho, você já não chega perdido na casa, né? Porque geralmente até ser situado as coisas passa 1 ano, 2 anos. Então a gente não perdeu tempo. Já Entendi. chegou, já... E o bom também é que na primeira eleição já foi eleito, né? Com um número, assim, significativo de votos, né? Não, você já tinha sido candidato Em antes? 2016, quando eu estava secretário regional Barreiro, aquilo que eu tinha falado anteriormente, eu não tinha intenção de ser candidato. E chegou um momento que na vida pública também você tem que decidir o que você, né, se vai, se não vai. E meio que as circunstâncias me obrigaram a ser. Então eu fui candidato em 2016... Foi uma coisa muito em cima da hora, sem muito planejamento, e mesmo assim quase fomos eleitos. Olha só, coisa boa, hein? E aí, quando eu fui trabalhar com o Dorgal, até falei com ele, eu precisava tentar só mais uma, porque a gente tem um capital político, eu acho que eu não posso jogar na lado do lixo. Então, eu vou tentar mais um. Se eu perder, a gente continua na Assembleia, trabalhando, que eu amava muito trabalhar ali com ele também. A gente continua ligados, né, politicamente. Certo. Até porque, né, é muito bom ter essa questão do município com o Estado, né? Estado. Então, assim, uma via de mão dupla. Enquanto, né, o município está precisando do Estado, o Estado também depende do município, ainda mais sendo o município que é a nossa capital, que é Belo Horizonte, né? Exatamente. E hoje a gente conseguiu criar um formato de trabalho. Então, eu aqui a nível municipal, o Dorgal Andrada a nível estadual e o Fred Costa a nível federal. Que o Fred é daqui também. E o Fred também defende essa causa animal, causa né? animal. Eu venho percebendo, eu vi ele fazendo a campanha dele sempre, né? Ele defendendo isso aí. Pessoas às vezes que me perguntam, Glauber, preciso de uma ajuda. Eu falo, então talvez você tenha que procurar um auxílio político, uma força maior para, né, questão de adoção, de lar, essas coisas assim. Então é muito importante também ter o Fred, né, como deputado federal. Né, para representar a gente lá em Brasília. E né? o Fred conseguiu uma grande conquista para nós da causa animal, que foi a Lei Sanção. Então, assim, no dia que aconteceu o problema com sanção, que ele foi cruelmente ali, né,
tendo as suas patas decipadas. Isso, muito triste isso, não gosto nem de pensar. Por coincidência, estava eu, Dorgal e o Fred reunidos. No dia seguinte, eu fui com o Fred no local. Vimos lá o Sansão, né? Estava ainda naqueles primeiros atendimentos que ele teve. Depois ele teve que ter toda uma reabilitação. Não foi fácil, né? A situação dele. E ali, naquele momento, tinha o Fred pôs para andar no Congresso a lei. Então, no princípio, era uma lei para abranger todos os animais, mas infelizmente lá no Congresso a bancada ruralista é pesada. Falou, por incrível que pareça, né? Normalmente só consegue uma aprovação de um projeto bom após uma tragédia, né? Eu percebi isso até, inclusive, de crimes virtuais, aquela época da lei Carolina Dickmann, né? Então, assim, parece que no Brasil, essa cultura tem que acontecer uma tragédia, o pessoal despertar e colocar aquilo ali pra frente. Infelizmente, é desse jeito, né? E falta muita coisa ainda pra questão dos animais, né? É uma regularização maior de muita coisa, porque eu tenho cachorro hoje em dia, não só tratando de cachorro, mas gato, passarinho, qualquer tipo de animal, como gente, entendeu? Então, assim, né? Igual hoje, queria trazer os dois aqui pra participar com a gente, pelo menos ficar aqui, aparecer um pouquinho, e não foi possível. Mas por quê? Porque eu tenho uma forma de enxergar que eu vejo eles como pessoas, entendeu? Quando eu tô na minha casa, no momento assim de querer descansar um pouco, distrair minha mente, a primeira coisa que eu faço é deitar com eles na cama e fica ali igual gente comigo, entendeu? E eles se comportam igual gente, isso que é legal, né? Os animais, eles se tornaram membros da família. Isso. E assim, e não é uma... Tem gente que fala assim, isso é uma inversão de valor. Não é, a gente não tá pondo o animal no lugar do ser humano. Só que o animal, o tempo inteiro, ele nos oferece um amor incondicional. É diferente. Ele não pede nada em troca. Nada, nada, nada. E, por outro lado, não. Então, é questão de valorizar quem nos valoriza. E o animal nos valoriza o tempo inteiro. É um amor incondicional. Então, vira membro familiar. Vira membro familiar. E a gente sabe o seguinte, pra gente chegar, eu costumo dizer assim, pra gente chegar no pleno bem-estar animal, nós temos um longo caminho ainda. Vai ser um caminho longo, árduo, não tem sido fácil, mas é de batalha em batalha que a gente vai vencendo, vai conquistando, seja através de projeto de lei, seja através de políticas públicas que tem que partir do Poder Executivo, que a gente tem cobrado. Então a gente tem certeza que nós vamos chegar naquilo que é o ideal. E é muito importante você, né, tocar nessas palavras de legislativo, executivo, a âmbito, né, municipal, que é que você exerce a sua função hoje. Explica pra gente como que funciona, né? Qual que é a função hoje de um vereador? Tem como você explicar isso? Até para quem está assistindo ali. Claro. Tem vários, né, várias pessoas que são do ramo de direito, estudantes, estagiários e advogados, e talvez a pessoa tenha um dom para política, mas não desenvolveu aquilo ainda. Então, você esclarecendo, né, qual que é a função, e principalmente a função que você exerce, fica mais fácil para pessoas ali que estão meio assim no escuro poder entender, né? Às vezes até ter um futuro aí político pela frente. E a gente precisa de pessoas novas, pessoas boas, porque na política não tem espaço vazio. Se as pessoas de bem não ocuparem, né, quem não presta vai estar ocupando. Então tem que, né, ter uma varredura talvez aí. E eu aposto muito na força jovem, sabe? Sim. Eu gosto muito de trabalhar com mulher, eu sempre deixo isso aqui bem claro. As mulheres estão tendo o seu espaço dentro da política, dentro da advocacia, dentro do direito, e os jovens também. Então, quando tem um jovem que está disposto a realmente fazer uma boa política, né, varrendo aquela política antiga, aquela tradição de corrupção principalmente, eu fico muito feliz quando acontece isso, sabe? Exatamente. Então, explica pra gente essa função aí do vereador. A gente trata de 3 pilares. Né, não necessariamente na ordem, mas você tem o papel de fiscalizar o Poder Executivo. Então, a gente fiscaliza as contas, a gente aprova as contas do prefeito, onde que está sendo gasto, como que está sendo gasto, se os programas estão de fato sendo efetivos. Às vezes é uma necessidade de se abrir ou não uma CPI para investigar algo. Então o papel fiscalizador ele é fundamental e importantíssimo. O segundo papel de um vereador é o legislar. Então o legislar é quando a gente vota, né, aprovando as leis e também apresentando projetos de leis. E o terceiro pilar é a parte da representatividade da população. Então, o vereador ele representa a causa, ou ele representa a sua região, ou ele representa... Porque é o cargo que está mais próximo do cidadão. Então, é o representar, é dar vozes a categorias, a segmentos.
E no nosso caso, a gente tem esse trabalho representativo de região. É comparado também com como se fosse um sindicato, vamos dizer assim, Sim. e também muito a ver com a região e também a profissão, não é isso? Exato. E as causas. Então, hoje, o nosso mandato, de fato, ele dá voz a quem não tem voz, que são principalmente os animais. A gente atua em outras áreas, como defesa das mulheres, doenças raras. Nós temos projetos de leis em todas essas áreas. Principalmente quando tem a palavra vulnerável, vamos Exato. dizer assim, né? Aquelas classes ali que são mais vulneráveis Isso têm que tudo. ter o apoio aí político, né? Isso é muito importante. E você da área criminal, você pode perceber a teoria do elo. Então, quando às vezes a pessoa pergunta assim, mas só protege animal? A pessoa, isso já está provado em vários estudos, a pessoa que comete maus tratos contra os animais, há uma teoria do elo que ela vai cometer isso com os indefesos. Crianças, mulheres, idosos. Isso, assim, é comprovado. Então... É igual quando, né, as pessoas brincam assim, você quer saber se ele, igual eu tô vendo que você é casado, né? Quer saber se ele é um bom marido? É só você procurar saber se ele é um bom filho, não é isso? Como que ele trata a mãe dele, principalmente em público, como que é o carinho com a mãe dele, porque você vai saber direitinho como que ele vai ser como marido. E tem ainda, né, só puxando um gancho aqui num tom de brincadeira, que aí para você saber se a sua esposa, ela vai envelhecer e vai continuar bonita, é muito importante olhar pra mãe, né? Então é isso, né? Eu fiz isso. Você olhou a mãe, você falou, pô, minha sogra tá inteira, é bonita, eu sei que no futuro eu vou ter uma esposa bonita também, né? Exatamente. Isso é muito importante. Mas aí, continuando essa questão aí... Então é essa teoria do elo. Do elo. Então, isso assim é comprovado. São vários e vários casos. Eu que já li muita doutrina espírita, sabe? Assisti também filmes, né? O Chico Xavier tem uma frase assim, né? Sobre essa questão do carinho com o animal, sobre a caridade, né? Eu não consigo me ver e não gosto de pensar em animal sendo maltratado, sabe? Pra mim, assim, às vezes, eu que tenho, né, o costume de acompanhar flagrantes, prisões, homicídios, né, aquela vida ali do presídio, às vezes eu me sinto mais comovido, mais emocionado quando eu vejo um animal sofrendo, sabe? Então, assim, esse lado meu de ser mole, voltado para o animal, ele é mais do que para, talvez, o ser humano em questão da frieza, sabe? Porque o animal ele não tem como se defender. E, assim, ele não fez nada para merecer os maus tratos que ele recebe. E, assim, a gente recebe casos de todos os tipos de maus tratos. Então é uma luta diária mesmo, é todo dia uma notícia nova. Puxando aqui também, né, mais um gancho, eu falei desse em tom de brincadeira, né? Eu lembro que uma vez eu atuei num caso, sabe, bem polêmico. Eu recebi várias críticas, porque eu fui na comarca de Nova Lima e um médico veterinário me ligou, falou, Glauber, imaginei que eu nunca fosse precisar do seu serviço, eu tenho muita, né, consideração pelo seu trabalho e hoje eu vou precisar. Porque o pessoal aqui tá querendo me prender, tá querendo me lixar aqui porque eu pratiquei uma eutanásia, né? Porque ele teve que sacrificar em via pública, juntamente, né, com o PM, autorizando o PM a fazer isso, com um tiro fatal com a munição própria, de .40. Porque o cavalo havia praticado... Eu acompanhei o caso. Você viu o caso, né? Ele teve uma fratura exposta, onde não tinha como socorrer aquele animal ali naquele momento, e ele ficaria o quê? Sofrendo. Né? E outra coisa, eu nunca vi um cavalo de perna amputada. Como que depois ele dá continuidade na vida dele com a perna amputada ou então tendo que usar uma prótese? Que eu nunca vi cavalo com prótese, né? E nem com a pata ali amputada. Talvez eu falei perna aqui, mas é pata, né? Só retificando aqui. E eu recebi muitas críticas, mas muitos elogios também, porque quando ele me chamou, eu fui de imediato naquele momento ali atender ele e inclusive acompanhando também na delegacia. Então, como que funciona hoje em dia essa questão aí também, quando há esse sofrimento do animal? Nessa questão, o que chocou ali foi a imagem ter sido exposta. Mas o trabalho profissional dele não tinha outra saída. O cavalo estava agonizando, estava sofrendo. Então, assim, o fato foi ter sido filmado e choca mesmo. E por ser um município também, né, pequeno, onde a população, né, ela chega no momento ali e reivindica por algum motivo, mas tem muita pessoa que não entende, né? Quando a gente fala de Nova Lima hoje está à frente na questão da causa animal, do bem-estar. Nova Lima hoje faz mais castrações que Belo Horizonte, por exemplo. Então, tem uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente comprometida com a causa. Até mandar um abraço pro secretário de lá. Então, assim, que é o Gabriel Coutinho, faz um trabalho sensacional. Então, Nova Lima, e na época eu lembro, eu questionei o Gabriel essa ação
E ele falou que o veterinário, né, foi seu cliente, Isso. tem uma vida exemplar. Inclusive, pelo jeito, eu acho que começou lá como voluntário, entendeu? Uma questão assim, de Exatamente. que tava ali só para ajudar, sempre ajudou muito e, né, felizmente, o entendimento, né, do delegado aí foi de não indiciá-lo ele, né? Porque Sim, senão seria, né, um prejuízo muito grande para ele, não só em questão de financeiro com advogado, mas também da trajetória profissional, entendeu? Então, assim, eu acompanhei o caso e depois eu fiquei satisfeito e não ter que dar continuidade no processo criminal, né? Porque realmente não era justo aquele momento ali que ele estava passando exatamente. por aquilo, né? Hoje, Belo Horizonte pratica ainda um tipo de eutanásia que é em cães com leishmaniose, Certo. que hoje em dia passa a ser questionável, uma vez que tem tratamentos. E os tratamentos, cada dia que passa, estão mais acessíveis. Então, Uhum. hoje, eu sou totalmente contra a eutanásia desses cães Leishmaniose, de né? Porque leishmaniose, existe um tratamento, né? porque tem tratamento e é seguro para o tutor, ele não vai contrair doença. Então, assim, a gente tem vários casos. O Fred, a cachorra do Fred, a Vivi, ela tem leishmaniose e vive super bem baseado nos tratamentos. Então, hoje a gente é totalmente contra. E se pensar que até 2008 a prefeitura fazia eutanásia, o cachorro tá lá no CCZ, é eutanásia. Entendi. Então eu quero um Era muito absurdo. generalizado, né? Então, assim, vamos dizer, era como se fosse uma eutanásia em massa, dependendo, sem necessidade. Sem E é isso que necessidade. chocava, né? E a gente era criança, a gente tinha até aquelas falas, né? Assim, a carrocinha pegou o É cachorro para isso. virar sabão. Mas Então tinha essas pra lendas, você né? ver, isso aí é anos 90, né? Ou anos 90, 80, anos 80. E veio modificando muita coisa, né? Inclusive, exatamente. hoje em dia, no ramo do direito, eu vejo que animais, né? Principalmente os cães, eles são em discussão de divórcio, né, para saber quem fica com a guarda, quem que vai, né, talvez até pagar uma pensão, né, para o animal. E eu vejo também a questão de sucessões, né, pessoas que deixam herança para os animais, né, você vê. Antigamente não falava nisso, né? Nessa época de Exatamente. brincar, assim, a cachorrinha vai, tinha duas coisas que falavam, né, que o espetinho, né, era feito com carne de É, cachorro e também que a carrocinha ia pegar para fazer sabão. sabão, né? Então, assim, cada dia que passa o animal ele é mais valorizado, né? E é por isso que Exato. vem modificando também essa questão da eutanásia em massa. Isso é muito importante. Exatamente. É ter mais consciência e enxergar aquilo ali como, né, um animalzinho, mas que tem uma vida, né, como se fosse de gente mesmo. Enxerga Exatamente. assim. Tá. Esse assunto aí, né? Daqui a pouco você vai falar pra gente como que são os projetos que você faz para essas causas animais, quais que já foram aprovados e os que estão ainda, né, para aprovação Uhum. que você pretende continuar. Mas uma outra questão polêmica também, eu que gosto muito de sertanejo, tá? E vai chegando mês de maio, junho, vai esfriando e a gente remete, pelo menos na minha cabeça, a questão de rodeios, tá? Como eu fui o ano passado no Pedro Leopoldo Rodeio Show. E como que fica essa questão aí, né, dos rodeios com aqueles boi ali que tem ali, né? O touro, não sei se. Aí eu vou te contar até uma experiência. Tá. Um dos primeiros projetos meus que viraram lei na cidade foi a proibição de rodeio e vaquejada em BH. Na verdade, são todos os eventos que possam ter tipo de crueldade animal. Animal. Então, o rodeio, aí as pessoas dizem, mas o boi é mais bem tratado que um ser humano. Mas ali você está pondo ele num ambiente de estresse, que não é um ambiente adequado. E a vaquejada é mais agressiva ainda, né? Se você puxar na internet, no Google, lá você vai ver praticamente o couro do rabo do bezerro, do garrote, saindo na mão do camarada. Uhum. E teve até um fato interessante que quando eu aprovei essa lei, eu fui ameaçado por um cidadão e teve a audiência de conciliação. Depois de várias tentativas de localizá-lo, a justiça conseguiu localizar e ele teve que me indenizar pela ameaça que ele fez e tal. A gente conciliou ali. Uhum. E esses valores que ele teve que me indenizar já foram revertidos diretamente para uma ONG de proteção Doação, animal. né? E ontem caiu o primeiro pagamento lá da ONG. Não, e ó, pra você ver, gente, vocês estão aí, tá? Nada que eu tô perguntando pra ele aqui foi planejado. Não, eu não gosto de fazer roteiro, tá? É o conhecimento que eu tenho, com as dúvidas que eu tenho, então eu vou entrevistando e perguntando. Tivemos, né, uma conversa aqui bem prévia anteriormente ali nos bastidores e ele vem trazer coisa aqui pra gente que é muito interessante, entendeu? Então continua falando com a gente aí, que até eu tenho interesse agora em saber o que que deu isso aí. Pois é, aí ontem a ONG, que é a ONG Ministério Arca de Noé, ela recebeu a primeira parcela, vão ser 10 parcelas desse pagamento, que vão, como a ameaça veio da causa animal, nada mais justo que o recurso ir para a proteção animal.
Então, com essa lei, Belo Horizonte já teve rodeios, vaquejadas não. Então, não vai ter mais. E qualquer tipo de evento. Então, por exemplo, a gente tem o que já é proibido por lei, rinhas de cães e galos. Então, com essa lei, a gente aumenta a penalidade, porque aí passa a ter multas administrativas, apreensões, etc. Então, essa lei também contempla esse tipo de atividade que ainda acontece, infelizmente. Infelizmente. Outra coisa também que eu não consigo entender, eu não absurdo. gosto, entendeu? Ainda mais que galo, né? Eu sou atleticano, eu gosto do galo, eu ver o galinho ali sangrando, aquilo ali é uma coisa de doido, sabe? Eu tenho vontade de ter um galo, mas quando eu tiver uma casinha no mato, só pra eu ouvir cantando 5h30 da manhã, e quando tiver jogo do galo, eu vou botar aí do lado da televisão lá pra dar sorte também, entendeu? Galo, pra mim, é isso. Agora, ver galo brigando é sem lógica, não dá. Então, assim, é muito tipo de crueldade. Então, essa foi minha primeira lei de grande repercussão aqui na cidade, que me gerou essas ameaças, mas a gente não vai retroceder, justamente, né? Então, continuar, né? Tem que ter lado, né? Se o seu lado é esse, não vai ser uma ameaça. Eu até brinco com a minha assessoria. Morrer, nós vamos morrer de qualquer jeito. Então, se for pela causa... Né? Então, morte justa, né? Morrer como homem é um prêmio da guerra, né? Então, eu não vou recuar. E agora eu entrei numa outra projeto de lei polêmico. É porque esse projeto seu de lei, essa questão envolvendo animais, assim, que traz muito lucro, tem a questão de falar, mas tá indo contra a economia, tá indo contra o empresário, mas tá indo contra a cultura, não sei o quê, mas o seu lado é esse, né? Não tem jeito, porque assim, nós estamos no século XXI. Então, tem coisas que poderia ser considerado cultura até um certo tempo. Então, hoje, a gente, igual o segundo projeto polêmico meu que está tramitando, que já me gerou alguns problemas de segurança e tal, que é o fim da tração animal na cidade, o fim das carroças. Belo Horizonte tem uma lei hoje que para acabar com as carroças em 10 anos. E eu estou antecipando para 5. Então já se passaram 2 anos e meio. Então, com o meu projeto sendo aprovado, tenho certeza que vai ser, nós teríamos aí mais 2 anos e meio aí de sofrimento ainda dos cavalos. Aí a gente pega Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade de morro. O que você mais vê na cidade hoje é cavalo abandonado pela rua, causando acidentes. Tem um outro fator. O carroceiro, muitas das vezes, ele fura o olho esquerdo do cavalo, para ele não assustar com o trânsito, porque está andando na margem ali, então... Olha, você vê, você não sabia, crueldade. Até isso acontece. Não tem alimentação adequada, aí ele fica solto. Ele ingere lixo, sacolas. E além disso, por um trabalho, às vezes o carroceiro faz um trabalho, né, de mudança ou então de entulho, que não é valorizado também, né? Então o sacrifício para ter aquilo ali, para ganhar, não sei qual que é o valor, por exemplo, quanto que é para tirar o entulho da porta da minha casa? 50, 100 reais. Não justifica. Não tem cabimento. E assim, o cavalo ingere sacolas, ele dá uma cólica, ele morre, que ele é muito sensível nessa parte digestiva dele. Então, vários casos, todos magros, a maioria, né? 99% bem judiado. E aí vem a pergunta, mas e os carroceiros? Hoje Belo Horizonte tem aproximadamente 850 carroceiros. Eles falam no número maior, quando a lei de 10 anos foi aprovada, eles falaram que eram 10 mil, mas nunca foi. Aí falavam que era 2.000, 2.500. E hoje, os que frequentam as URPVs, que são as unidades de recolhimento de entulho, são mais ou menos 850. Era para eles estarem se cadastrando nesse programa de transição, cerca de 250 cadastraram, os outros meio que boicotaram o cadastro. Mas a prefeitura tem esse levantamento aí dos 850. E aí tem uma preocupação da prefeitura com eles. Então a prefeitura montou um plano de transição para eles, oferecendo eles diversos programas. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico está buscando meios, até da iniciativa privada, de oferecer um tipo de financiamento, uma moto com uma carroceria. Não, e até mesmo, né, eu fui pioneiro nisso. Antes de formar, né, eu tinha uma empresa de pneus de moto, quando eu era borracheiro mesmo. E quando surgiram também os skates elétricos, né? Eu fui o primeiro a trazer e representar uma marca aqui, bem referência no Brasil, sobre skate elétrico. E naquela época era bateria de chumbo, certo? E hoje em dia é muito mais desenvolvido que a bateria de lítio, né? Então a gente pega, por exemplo, aí os carros elétricos, igual esses dias. Hoje mesmo teve um cliente aqui no escritório que falou comigo, Glauber, você tá na fila de comprar uma Porsche? Falei, tô, vai chegar ano que vem, é 911. Aí ele falou, tu dá a Taycan. Aí eu falei assim, mas eu não adaptei ainda essa questão do carro 100% elétrico, né? Mas o futuro é esse. Inclusive, em alguns países já estão proibindo a fabricação de carro elétrico. Até por questão aí da poluição. Vai diminuir, né? Gás carbônico, várias coisas.
Então seria também interessante juntar com empresários, né, mesmo que de forma municipal ainda, para auxiliar e até apoiar as pessoas a ter talvez um carro de transporte, ou uma carroça de transporte, ou uma moto de transporte elétrica, né? Seria muito mais vantagem. Já sai, porque ia eliminar duas Exato. coisas. Ia acabar com o sofrimento animal e acabar também com a combustão e a poluição com a questão elétrica, né? Isso aí seria muito Exatamente, interessante também, né? exatamente. E aí, hoje, às vezes, o carroceiro ele tem um limite de norte, né? Assim, de futuro, de projeção. Ele está muito acomodado naquela situação e quando ele menos perceber ali, ele vai ver que novas oportunidades vão surgir. É. Ele estando motorizado ou qualquer outra forma, ele vai conseguir, às vezes, fazer mais serviços. Às vezes não vai já jogar o entulho em locais proibidos. Ele vai ter condição de ir até uma ORPV. Então, assim, ou então outros vão mudar completamente, porque eu não vejo ninguém largando uma profissão e virando carroceiro. É uma coisa que vem de Sabe que família. é legal isso aí, Wanderlei? A gente estava conversando aqui mais cedo sobre Waze, né? Google Maps e outros aplicativos. Eu entendo que, assim, né? Com a idade que eu tenho, 36 anos, teve duas invenções, né, pelo homem aí, que para mim foram uma das melhores, inclusive para a mulher, a autoestima dela, e até mesmo quem tem câncer de mama, que foi o quê? A prótese de silicone, né? Uma coisa que veio para ficar, que todas as mulheres, assim, que têm, se adaptaram, que não traz nenhum tipo de problema e que é acessível ao povo. A outra foi a questão do GPS. Tá? A pessoa que inventou o GPS, o tanto que o GPS hoje em dia auxilia a nossa vida, tanto no meio, né, de transporte e também de aplicativos, né, como por exemplo o Uber, o iFood, o 99, auxilia, né? Então, assim, a gente percebe que tudo hoje em dia envolve a questão digital, né? Então, quando é algo muito relevante, inclusive com o surgimento de uma startup, a gente vê que ele tende a dar certo e são empresas que ficam trilionárias, como é o caso, por exemplo, do iFood. E se o meio de transporte por carroça fosse realmente eficaz, eficiente, que gerasse emprego, que modificasse a economia, com certeza teria um aplicativo de carroceiro. E essas empresas, né? Por exemplo, se eu quisesse criar uma startup aqui, vou criar um transporte de aplicativo através de carroça. Por quê? A gente percebe que isso aí tende ao quê? A acabar, porque é uma prática que não vai dar certo no futuro, Não né? tem jeito. Comparar um cavalo com um motor elétrico, que você pode carregar a bateria ali na sua residência mesmo, trabalhar no outro dia, o dia inteiro, é muito mais eficaz, muito mais eficiente e lucrativo, entendeu? Exatamente. Então a gente quer aprovar essa lei na cidade reduzindo. A gente tem feito conversa com vários vereadores da região metropolitana para também entre com esses projetos de leis, até para que não adianta a gente, né, os cavalos de Belo Horizonte serem vendidos para a metropolitana. Então é algo que, assim, dói o coração. Você vê a situação dos cavalos. Então é mais um projeto Doeu o importante. coração, tá? Nessa trajetória sua aí de 2004 até a presente data, e você agora como vereador do nosso município, qual que é o problema maior? Vamos lá. Você entende que é o abandono de animal, maus trato de animais, ou essa questão aí de usar os animais para obter renda, sacrificando eles? Na verdade, tá tudo interligado. Mas o problema maior hoje em dia qual que é? Que você Eu acho que é o enxerga, assim? controle populacional. Então, Belo Horizonte tem aproximadamente aí cerca de 50 mil cães e mais uma quantidade enorme, De gatos 30 também. mil, 40 mil gatos em situação de rua. Então, esses são os mais, a princípio, vulneráveis. É como se fosse uma cadeia mesmo, né? Porque lá eles estão vulneráveis a todo tipo de maltratos, envenenamento, a gente já recebe vários casos desse sentido, atropelamentos. Inclusive, teve um caso polêmico ali onde que eu moro, no Caiçara, num condomínio ali, que estava, né, sacrificando gatos ali, e às vezes eu cheguei até a ouvir mesmo os gatos, eu não entendia por que de madrugada que estava miando tanto, parece que, não sei se... Esse caso eu até acompanhei com o Fred Costa. Com o Fred, né? Então, assim, eu acho que começa por aí. E a partir daí, muitos desses cães e gatos às vezes são resgatados, mas também não adianta a gente ter milhares de abrigos e tirar o cão e o gato da rua e amontoar num lugar que também não vai ter qualidade de vida. Então, o primeiro ponto que eu até cobrei o prefeito na Câmara semana passada é a gente tem que ampliar a castração na cidade. Castração. E essa que eu queria ouvir. Saber se realmente a solução para diminuir esse tanto de animal abandonado seria realmente a castração, para não ter a reprodução, não é isso? Exatamente. O primeiro ponto é castração. Tem que ter, mandei
só de emendas parlamentares esse ano eu mandei quase 1 milhão para ampliar as castrações da cidade, para pôr o castramóvel para funcionar, para a gente atingir a população de baixa renda, que hoje você castrar um animal numa clínica é caro. Certo. Então a prefeitura tem que dar essa condição, porque quando a gente controla essa população, a gente está evitando transmissões de doenças, tanto de cães, de gatos, ou seja, todos os tipos de zoonoses, e a gente evita de ter o amontoado, né? E aí você tem acumuladores, que às vezes começa com a boa intenção, resgatei um cachorro aqui, resgatei outro. Quando você vai assustar, tem 50 cães na casa dele passando fome em situações precárias. Então também não é o caminho. Então a gente tem que seguir muito o exemplo da Holanda. A Holanda acabou com cães abandonados. O primeiro é castração ampla. O segundo ponto é a prefeitura estudar uma forma de dar algum incentivo fiscal para quem adotar. Certo, muito bom. Um outro projeto meu que foi aprovado recentemente, umas 2 semanas, no mês passado, obriga a prefeitura a disponibilizar em todos os seus canais de comunicação os cães e gatos que são do CCZ para adoção. Porque hoje como funciona? O CCZ recebe um chamado de um cão abandonado. Talvez até por meio de aplicativo, né? Da pessoa poder Exato. entrar, dela ver o animalzinho que tá ali, se identificar com ele e fazer uma adoção também desse cão, né? Exatamente. Porque o que acontece? Se você tiver um cachorro aqui abandonado na porta do prédio, a zoonose vai vir e vai recolher. Aí faz o exame de leishmaniose. Se der positivo, eutanásia. Se não der, ela vacina, castra. Se não aparecer um adotante, ela vem e devolve ele no mesmo lugar. Porque ela entende que o cão ali, ele está sobrevivendo melhor do que se ficar e no já abrigo. Tem uma adaptação e que pode vir até ter depressão caso ele saia ali do Exatamente. local Tem uma habitacional série, dele, né? Isso, tem uma série de explicações. Só que o período que ele está lá no CCZ, não tem como o cidadão de Belo Horizonte adivinhar que tem um cão lá para ser adotado. Então, agora a prefeitura vai ter que disponibilizar em todos os seus canais de comunicação a relação com foto, com características, grande idade, porte, né? médio Porque tem porte. pessoas que preferem mais novinhos, tem pessoas que preferem, né? Mais... Exatamente. Ou é o pequeno porte, ou o grande porte. Então, aí já é um outro projeto. E até mesmo com o estado de saúde, né? Porque eu vejo assim que, infelizmente, as pessoas olham muito essa questão da aparência, né? Sim. Aí quando é um cachorrinho que é mais bonitinho, que é mais, né? A aparência ele tá melhor, às vezes a saúde nem tá, mas só a questão da aparência tá melhor, ou se ele tem alguma deficiência, as pessoas tendem a não querer adotar esse cãozinho, até com medo de ter que gastar no futuro. Pensa assim, mas se eu adotar esse cachorrinho aqui que já tá doente, já tá com algum problema, eu vou ter gasto no futuro com o veterinário, que a gente sabe hoje em dia que é muito caro as consultas, né? Exatamente. Então, o primeiro ponto é esse, controle populacional, incentivo fiscal, acho que seria interessantíssimo para quem adota. A Holanda fez isso e deu super certo. E aí, dentro da conversa, a gente vai vendo que a gente vai inserindo aqueles projetos de leis que eu tenho apresentado e virado lei, justamente porque, para a gente atingir o bem-estar animal, nós temos que cercar tudo. E hoje, a gente tem na cidade protetores animais, tanto ONGs como protetores independentes, que fazem um trabalho fantástico, mas que não dão conta da demanda. Então, se o poder público, se os vereadores não apresentarem leis, o poder público executar outras políticas, ou seja, a questão animal hoje é política pública. E assim, a pessoa tem que entender que isso vai gerar uma proteção para ela. Essa semana mesmo eu mando sempre meu jornal pro WhatsApp e vem uma amiga, mas a prioridade só é animal e não é gente. Eu falei, meu amigo, quando a gente protege o animal, eu tô te protegendo. Aí a gente fala dessa teoria lá da agressão, a gente fala dessa proteção das zoonoses, das doenças. Agressão que você fala do cachorro com... Não, da agressão do quem comete maus tratos aos animais, vai cometer com gente. Uhum. E a questão das doenças. Então, o cachorro ele pode transmitir doença, o gato pode transmitir doença. E a questão da leishmaniose, até voltando... até agredir também, né? Eu tenho minha filhinha, por exemplo, de 5 anos, Ana Júlia. Então, às vezes, a gente fica com receio, né? Dela passar perto de um cão, então de um gato e sofrer ali uma agressão por parte do animal, que às vezes não tem culpa nenhuma daquilo, né? Exatamente. Então, a questão da leishmaniose, por exemplo, para a gente evitar a eutanásia lá na frente, por que não a gente ter uma campanha em Belo Horizonte de vacinação feita pela prefeitura, igual tem contra a raiva? Vamos fazer com a leishmaniose, porque Belo Horizonte hoje tem um número muito grande de casos positivos para a leixe. A gente até tentou apresentar um projeto de lei na Câmara, só que foi inconstitucional, porque a gente não pode criar projetos que criem gastos para a prefeitura. Uhum. Então teria que ser a prefeitura elaborar essa política pública. Então a gente tem cobrado isso, porque você evita.
Né, nós vamos criar o cachorro vai estar protegido, porque hoje uma vacina de leishmaniose também não é barato. Então, quem tem os seus cães em casa, vacina. Mas a população de cães, que às vezes é até resgatado pelas zoonoses, ela tinha que ser vacinada, ela tinha, né, pela lei, ter essa proteção da leishmaniose. Certo. Então, a gente vai protegendo o ser humano. Então, e você tem hoje quantos projetos de leis e são referentes o que, assim, para melhoria? Nós apresentamos, até para não perder não os perder, números, né? Tem que trazer e até, anotar, até o momento eu apresentei, em 2 anos de mandato, 57 projetos de lei. Certo. Desses 57 projetos de leis, né, a causa animal, são 22 projetos, né, 21 projetos da causa animal, e outros projetos, por exemplo, inclusão de pessoas com deficiência, proteção ao idoso, proteção às mulheres, geração de renda, educação, melhoria de transportes públicos, entre outras temáticas. Mas a causa animal, ela tem aí quase 50% dos meus projetos, e desses projetos, que são vários, a gente destaca alguns. Como eu te falei, da proibição dos eventos, né, que já virou lei na cidade, certo. Eventos que promovam aí a crueldade. Foi sancionado semana passada o selo Pet Friendly, que foi um projeto de nossa autoria, e com esse selo agora os estabelecimentos vão se identificar, né, aqui o seu cão, o seu gato é bem recebido, né, tem restaurantes. É importante demais, né? Que antigamente era em shopping, né? Praticamente, eu lembro que o primeiro foi o Pátio Savassi. Isso. Né, e depois foi permitindo animal de pequeno porte, agora até de um porte médio é permitido. Exatamente. Correto? Aí no mesmo dia que o prefeito sancionou esse projeto de lei meu, ele também revogou um decreto de 1987 que proibia cães e gatos em restaurantes e bares. Então hoje o bar e o restaurante, porque até então, até semana passada, o bar e o restaurante, por lei, ele não poderia receber animal. Agora ele pode, então é opcional ter o selo Pet Friendly ou não. Tomara que condomínio igual o meu hoje, que vetou a entrada dos meus cachorrinhos, tomara que no futuro, em breve, também possa permitir, né? Porque, exatamente. Por exemplo, eu, né, entendo, minha filha tem que vir conhecer o meu trabalho, e o meu cachorrinho tem que vir conhecer o meu trabalho também, tem que saber de onde está vindo o dinheirinho da ração dele, não é isso? Exatamente. Então, e agora eu já estou revogando uma outra lei antiga, que é um retrocesso também, que é a proibição de animais em supermercado. Então o Rio já deu esse destaque, o Eduardo Paes tem uma sensibilidade muito grande à causa. Rio eu fico impressionado, toda vez que eu estou no Rio de Janeiro, tanto na Barra quanto em Copacabana e Ipanema, eu vejo muitos cães e gatos também, mas principalmente cão de grande porte, e a população do Rio, a maioria mora em apartamento, né? Exatamente. E quase todo mundo lá tem um cachorro e o cachorro lá é respeitado. Exatamente. Né? Inclusive lá, né, esse pessoal que mora ali na Ipanema, Leblon, que esse apartamento ali de 10, 15 milhões, a maioria tem, vamos dizer assim, uma babá ou um babá de cão, né? Que todo dia desce com ele pra passear, pra fazer as coisas, né? Exatamente. E Belo Horizonte não tem tanto essa cultura ainda, né? Exato. Então, eu estou revogando essa lei para o supermercado também poder receber, porque hoje se o supermercado quiser receber, ele não pode. Então nós vamos revogar e fica opcional. Certo. Porque aí fala assim, mas essa lei pode ser boba. Esse projeto seu, vereador, tem como as pessoas estar acompanhando através de um site, através de, né? Então, depois você deixa o site aí, o pessoal acompanhar, se tiver como também o pessoal tá apoiando para dar uma força maior, para conseguir colocar esses projetos. É muito bom isso também, sabe? E pode até anunciar aqui em primeira mão, quem quiser já baixar. Já fala para essa câmera aqui, ó. Quem quiser baixar, pode ser na sua loja do seu celular, Você no Mandato. É um aplicativo do nosso mandato, que a gente está lançando agora esse mês. Excelente. A gente não fez oficialmente ainda, mas já está funcionando. Lá você vai participar totalmente do meu mandato. Você vai acompanhar todos os meus projetos de leis, vai sugerir minhas votações. Então, no dia de votação, vai chegar lá uma notificação, hoje o vereador vai votar. Então, pode tudo participar. Via aplicativo tudo mesmo. Aplicativo. Apple Store e também para Android também. Certo. Então, é Você no Mandato. E lá você vai poder também sugerir projetos de leis para mim, vai poder notificar problemas. Você está andando pela rua da cidade, viu um buraco, você pode tirar foto daquele buraco, passar um endereço ali imediatamente. A assessoria comum, já né? Desde recebe. novinho, eu sempre escutei aquela, tem que pedir o vereador para colocar um quebra-mola aqui, né? Onde tem a travessia de criança, essas coisas, né? Pode pedir lá também. Isso. Então, qualquer tipo de demanda, né? Pode pedir lá, marcar reunião por ele, sugerir projeto. Então, assim, é a pessoa para dentro do mandato, porque foi uma promessa minha de campanha. É uma forma de aproximação eficaz e virtual, né? Exato. Então isso é muito importante. Porque hoje você tem ali o celular na mão. É tudo hoje em dia é aplicativo, deixa eu fiscalizar meu vereador aqui. Né? Deixa eu fiscalizar esse vereador. Então, e isso tem região específica ou é Belo município Horizonte inteiro? Belo Horizonte inteiro. Então a pessoa pode acompanhar.
E lá ela vai ficar por dentro de tudo que a gente tem feito no dia a dia. Tem as redes sociais, mas o aplicativo Deixa ela aí vai... seu arroba do Instagram qualquer? É Vanderlei Porto. Com W ou com V? W e Y. WY, Vanderlei Porto. Isso. Sigam lá, eu tô seguindo, gente. É muito importante, tá? Porque talvez a gente não tenha um pouco de consciência, principalmente no momento da votação. Eu que fui candidato a deputado federal, as pessoas ficam perdidas, às vezes vota só por votar, pega um santinho ali no chão e acaba votando. Mais que votar, é depois o quê? Participar, né? Desses 4 anos que são decisivos. A gente quer uma mudança, a gente pensa no futuro melhor. Igual eu falei, tem minha filha de 4 anos, tem, né, meus sobrinhos que são iguais filhos também, a Ana Luz e o Henrique, inclusive estão aqui presentes. Eu faço questão deles, né? Igual eu falei ali no começo, ó, hoje vocês vão entender o que um vereador faz, né? Pra quê? Pra que eles tenham um futuro melhor, pra quando for votar, ter uma consciência, né? E poder viver bem em sociedade. Então, sem vereador, sem prefeito, sem os deputados, né? A gente não consegue viver em sociedade. Existe sim uma política. E essa política tem que ser o quê? Ela tem que ser representada por pessoas assim como o Vanderlei Porto e também fiscalizada da mesma forma que ele fiscaliza o executivo, a sociedade também tem que fiscalizar quem está ali no seu mandato. Então é muito importante ter essa comunicação e aproximação e melhor ainda por meio que digital. É isso? Exato. E outra lei, outro projeto que virou lei é o fim do adestramento agressivo. Então, infelizmente, a gente tem 2 vertentes de adestramento de cães, que é o punitivo e o que você recompensa o cão. Então, o punitivo, que é o mais tradicional, o cão ele é punido, usam equipamentos agressivos como coleira de choque, enforcador, deixa ele privado de alimento, para ele responder os comandos. E o positivo, que é o que mais funciona, isso assim, baseado com veterinários que nos ajudaram na formação desse projeto, o cachorro ele é recompensado quando ele acerta. Então, assim, eu vi um elefante no zoológico que é adestrado positivamente, ele acertou o comando, ele recebe o prêmio dele. Então, certo. A gente proibiu aí o adestramento agressivo, criamos o Dia Municipal do Protetor Animal para valorizar, sensibilizar a causa. Um outro projeto nosso importante que virou lei é a proibição do acorrentamento ininterrupto do animal. Então, o animal que fica acorrentado 24 horas, você pode denunciar. É ligar no 181, que é o Disque Denúncia, que é o anônimo da Polícia Civil, né? A denúncia é feita por lá mesmo, né? Por lá mesmo. Então, não justifica você ter um cão para ele ficar acorrentado 24 horas. Então, a lei proíbe... E o que eu vi também, que eu achei muito legal, nós vamos falar de 2 coisas aqui, você vai continuar falando isso daí, mas só para não perder aqui, a questão de fogos de artifício, né, foi proibido, e também essa questão de colocar alimentos para animais em via pública. É permitido, não é permitido? Isso faz algum mal para o animal? Como que funciona essa questão aí? A questão dos fogos, eu até fui o relator dessa lei, porque a questão dos fogos, tem a questão dos animais, mas tem também crianças, principalmente tem espectro autismo, idosos, enfermos. Até ex-combatente, você sabe que a gente tem ex-combatente vivo ainda, que eles não podem ficar ouvindo esse tipo de barulho, entendeu? Que acha que é bomba, né? Exatamente, é aquilo que a gente fala, a gente está numa sociedade que está modernizando e a gente tem que aperfeiçoar. E é uma convivência. Então, mas nós vamos quebrar Santo Antônio do Monte lá que faz os fogos. Não, os fogos de efeitos visuais são maravilhosos, são lindos, não causa problema algum. Para que a gente tem que fazer barulho? Né? Então, assim, e é algo prejudicial, é cães que morrem, é gato, e sem contar o sofrimento. A gente tem vídeo de criança com espectro autismo, o tanto que sofre com queima de fogos de estampidos. Então, a gente foi relator dessa importante lei, ainda há uma questão de fiscalização que tem que ser mais ampla. Os grandes eventos, principalmente oficiais, já cortaram isso, que já é uma ajuda. Isso. Mas ainda a gente tem jogos, né? Você vai ter lá o torcedor que está soltando ainda. Mas enquanto um ou outro não começar a pagar uma multa e para alastrar essa conscientização... né? Mas eu acho que é o longo caminho, aquilo que eu disse. É um caminho que a gente está nele e nós vamos, né, chegar no ponto. E o outro aspecto que você perguntou... É sobre oferecer, né, alimentos em via pública, ração, água, né? Existe já uma proibição ou uma autorização para isso? Tem uma lei estadual que permite. Então é uma lei estadual. Você pode... Eu ando com ração no meu carro. Então, assim, é positivo a pessoa fazer isso. Colocar ração, colocar água. Tem as protetoras de animais aqui em Belo Horizonte que tem feito até casinhas para eles... Coloca na praça ali, então... Muito bom.
dá uma qualidade melhor de vida, né? E eu entendo também, Bartolomeu, que tem pessoas aí assistindo ao vivo, tem pessoas que vão assistir depois no YouTube. Como que faz hoje a pessoa se tornar voluntária referente à proteção animal aqui em Belo Horizonte? Tem que fazer um cadastro? Tem alguma ONG que procura? O que é o melhor caminho para se tornar um voluntário de proteção Pode animal? procurar as ONGs. As ONGs, né? Que aí as ONGs já tem um trabalho árduo, né? Que ela Certo. já realiza e muitas das vezes penoso ali, sem muito recurso. Então depende muito ainda da questão voluntária, né? Depende, De totalmente. incentivos de empresários, né? Em questão Totalmente. pecuniário e também de trabalho voluntário. Isso é muito Totalmente. importante também, né? Então ela pode fazer isso e hoje a prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, ela tem um cadastro de todos os protetores, né, que estão lá cadastrados, porque é uma ideia de projeto, criar um Pelo banco. site mesmo, PBBH, Isso. dc.gov.br, depois deve ter o link lá certinho, né? Depois a gente passa. Se procurar também, às vezes, o UAI, NAF, Praça 7, alguma coisa consegue também? Não, tá mais centralizado na Secretaria de Meio Ambiente. Meio Ambiente. Aí lá tem a Diretoria de Defesa Animal, então esse é o caminho da pessoa se cadastrar, até para que a prefeitura ganhou uma doação de rações, né, para cães e gatos. Então a prefeitura tem aqueles protetores que ela pode estar repassando aquilo. Então Entendi. é o que a gente quer que se torne uma realidade. Um outro ponto, amanhã mesmo eu vou ter uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente, 11 horas da manhã, importantíssimo, que eu tenho pedido ao prefeito para a gente criar o fundo da causa animal. Então, por exemplo, com esse fundo, vai ter uma compensação ou uma punição que vem lá do Ministério Público, que vai vir em recurso, vai para esse fundo. Então, com esse fundo, você consegue ajudar os protetores, você consegue ampliar a política pública da causa. Incentivar. Né? Então, é um caminho também que a gente... Assim, são vários pontos mesmo que a gente tenta atingir para chegar nesse bem-estar. Então, aumentamos também as multas. As multas de Muito punições importante. aqui de cães e gatos, elas estavam defasadas com valores de 2002. Então, conseguimos ampliar esses valores. Então, a pessoa ela vai pensar 10 vezes na hora que ela tiver algum problema relacionado ao seu animal ali na conduta com ele. Se ele foi apreendido, por exemplo, para ele resgatar nas zoonoses, ele paga um valor. Então, esse valor vai ser ampliado para aumentar mesmo esse cuidado, né? Justamente para pesar a consciência, né? Para que Pesar não a consciência. venha a praticar nenhuma, né, ilegalidade sob pena de multa e multa alta. E Exato. quando dói no bolso, né, a pessoa fica mais consciente, talvez, né? Exato. Então nós fizemos a majoração de multas de cães e gatos e agora está tramitando um projeto meu que eu estou atualizando as multas para cavalos. O que acontece? O camarada deixa às vezes o cavalo dele na rua, o cavalo é apreendido e aí ele tem 5 dias para resgatar o cavalo. Nesses 5 dias a prefeitura é obrigada a tratar do cavalo, vacinar. Aí no final do 5º dia, ele vai lá, paga R$70 e pega o cavalo de volta. Ou seja, é um absurdo. Então, a gente está aumentando esse valor, porque, primeiro, que não vai pensar 2 vezes de deixar o cavalo abandonado. Porque o cavalo abandonado, você tem o risco ali de acidentes, né, e acontece demais na cidade, e isso traz até mesmo perda de vida. Então, a gente tem um caso muito emblemático aqui na cidade que muito choca a gente. A gente tem o professor Aldair, que é o responsável pelo Hospital Público Veterinário, faz um trabalho fantástico, tem uma equipe de resgate referência no Brasil. E o Aldair resgata muito cavalos em vias. E um dia ele foi atender uma ocorrência de um cavalo atropelado por uma moto, e quando foi ver, a moto foi um acidente fatal, era seu irmão. Olha só. Então, assim, é muito emblemático isso. Então, quando você faz esse aumento da correção dessas multas, o camarada não vai deixar o cavalo dele na rua, né? Ou pelo menos vai tentar evitar, né? Então Uma dica muito importante também, Vanderlei, é para quem tem, né, o seu bichinho de estimação e precisa de um veterinário, mas ele não tem condição de arcar com isso. O que é mais recomendado, que eu escuto falar muito bem sobre o Hospital Veterinário da Federal, né? O que é recomendado hoje em dia para as pessoas que não têm condição de buscar um veterinário particular? O que você recomenda hoje em dia? Nós temos as faculdades de medicina veterinária que promove alguma ação social, mas também com algum custo. E Belo Horizonte tem agora o Hospital Público Veterinário. Olha só, muito bom. Só que assim, eu até cobrei do prefeito também para a gente ampliar a capacidade dele. Hoje ele funciona gratuitamente, mas com distribuição de senhas pela manhã. Ele funciona ali no Madre Gertrudes. Então, ele precisa ter a sua capacidade ampliada.
Até falei com o prefeito, o meu sonho é ver esse hospital 24 horas, por exemplo. No caso de um pronto-socorro, vamos dizer, Pronto-socorro. como se fosse um João 23 animal, né? Porque eu que não gosto de polêmica, acabou que eu aprovei mais uma lei polêmica. Ela foi aprovada em segundo turno, agora está para ser sancionada pelo prefeito. Que é a lei Dudu, que a gente chama. O Dudu era um cão que dava aula de direito penal. Ele ia com seu tutor para a faculdade, né? E o Dudu foi cruelmente atropelado no bairro Buritis, e o camarada não prestou socorro, o Dudu veio a óbito. Então essa lei minha obriga o condutor a prestar socorro ao animal que ele atropelou. Porque o que acontece? O camarada passa em cima do animal, passei por cima do animal, não é nada, vou embora. Entendi. E aí o animal fica agonizando. Seria o artigo 135 do Código Penal, que é a omissão de socorro, que seja agora também para pessoas e animais. Seria alterar o 135 do Código Penal? Não. A gente não pode alterar o Código Penal. A gente cria uma multa... não, por ser questão municipal, né? A gente cria uma multa administrativa municipal. Então, além de ter a questão... equiparando, né, o artigo 135 com uma lei inspirada nele. Entendi. Inspirado nele, criando uma lei administrativa. Então, o animal fica agonizando, lançado ali à própria sorte. Aí uma pessoa que não tem nada a ver com o acidente vai lá, encontra o animal, resgata, paga o tratamento, às vezes sem condição, e aí sobra muito também para os protetores, que, por exemplo, uma pessoa encontrou o animal lá, ela vai procurar referência de ONGs e tal, aí sobra para o protetor, porque o protetor, hoje a maioria dos protetores estão endividados, com faturas altas a pagar em clínicas veterinárias. É coisa assim de 30 mil, 40 mil, porque todo o tratamento é caro. Então, com essa lei agora, que vai ser sancionada pelo prefeito, muita gente fala assim, mas a gente não tem um hospital público. Porque primeiro, quando você assume a direção do veículo, você é responsável por ele. Então, lógico que tem caso da pessoa atropelar propositalmente, que aí é um outro tipo de crime, e tem o caso do acidente mesmo, o cachorro entrou na frente... Então, assim... A pessoa não teve, né? Não teve intenção. Não teve culpa, mas ela deixou de prestar o socorro. Então tem que prestar. Então ela tem que prestar, ela tem que dar... Ela é responsável por aquele tratamento. E aí, com o hospital público funcionando 24 horas, sendo um pronto atendimento, vai facilitar muito essa questão de custos, né? Isso. Mas, assim, é algo que a gente tem que investir. O poder público tem que investir. Eu acho que nós vamos chegar no dia ainda que nós vamos ter o SUS animal também. Muito. Porque é importante, tem que ter a gente paga impostos. Então, assim, a gente precisa ter serviço também. Tem que voltar para o bem da sociedade. E tem um animal hoje em dia, né? Todo mundo que tem um animal sabe que animal é uma terapia, animal é um companheiro, animal é um guardião, né? O animal, ele é um instrutor. Então, assim, eu não vejo a minha vida sem um cãozinho ou um gato, assim, por exemplo, entendeu? Inclusive a Camila trouxe aqui agora, né? Trouxe aqui outro gatinho aí que eu coloquei o apelido dele de Dom Joaquim. Então eu vou falar pra ela toda terça-feira, né? Ver se consegue trazer pelo menos o gatinho aqui na bolsa, se o pessoal do condomínio ver aí, pra ficar carinhando o Dom Joaquim, porque eu peguei aí, ele sabe, eu gosto muito aí, né? É um negócio que me faz bem, entendeu? Me faz bem, então assim, eu não consigo me ver longe de animal não, entendeu? Não, é algo assim, é muito prazer. O animal cura depressão. Cura. Então, assim, ele preenche espaços, né, vazios na vida da pessoa. Auxilia incapaz, né? Até mesmo questão. E a gente até brinca, se você pegar uma pessoa e um cachorrinho, trancar 1 hora não importa, não é pra fazer isso, viu, gente? Claro, só supondo. Você vai trancar a pessoa, essa piada até, na verdade, é com sogra, mas vamos tirar a sogra do meio. Você põe uma pessoa e um cachorrinho preso num porta-mala 1 hora. Na hora que você abrir, a pessoa vai querer te matar. O cachorrinho vai estar banando o rabo pra você e te fazendo carinho. Um então, amor assim, muito é um amor incondicional. Então é prazeroso. E aí tem gente que fala assim, mas o cachorro, o gato, o cavalo, ele não vai votar. Mas eu não estou preocupado com isso, né? Estou preocupado em fazer o bem, fazer a política pública, deixar minha contribuição. Justamente. Chegando que vem, que é ano da eleição, é onde as pessoas vão julgar o meu trabalho e é consequência. Então, assim... assumir, né, a responsabilidade, saber ter a consciência limpa de tudo que foi feito. Exatamente. E que é um bem para a sociedade e que é um bem para a maioria. Exatamente. Enquanto tem uns críticos ali, que é a minoria, igual eu, questão de quando eu comecei no Instagram, divulgar meus trabalhos nas redes sociais, né, eu fui muito criticado. Mas hoje em dia eu sou elogiado, mas recebo muitas críticas também. Mas se 90% estão me elogiando e 10% estão me criticando, eu vou continuar fazendo o trabalho que eu faço. Igual você também. Você não vai abrir mão de fazer o que você faz, porque você tem uma crítica, porque você tem uma ameaça, porque talvez até mesmo uma perda de voto, né? Tô perdendo voto com isso aqui, mas beleza, vou continuar fazendo o que eu tenho pra fazer. Hoje, né? vindo pra cá,
um amigo comentou, o Cláudio estava comigo, mas animal não vai te dar eleição. Eu não estou preocupado em ganhar ou perder, estou preocupado em deixar um legado e é aquilo que eu acredito. Isso é importante. É aquilo que eu falei, de todos os meus projetos, tem projetos em todas as áreas. Mas a causa animal ela é especial. Ela tem que ter alguém representando ali. Tem que ter alguém representando. Então, assim, e Belo Horizonte deu um salto de políticas públicas desses 2 anos. Então, o tanto de lei que a gente está aprovando. E assim, e o que mais me deixa grato é vereadores quase do Brasil inteiro me pedindo os projetos que eu aprovei aqui. Que deu certo aqui, virou referência. São vereadores que nos seguem nas redes. E tá lá, Vanderlei, me manda esse projeto que você aprovou aí que eu vou aprovar aqui. Então, 2 já viraram leis em Contagem, outros já viraram leis em cidades do interior. Essa semana retrasada, um vereador da Bahia, uma cidadezinha da Bahia, me pediu o projeto, mandei para ele todos. Certo, né? João Pessoa. Então, não assim, pode ter orgulho, ego, de falar assim, eu criei, é meu. Não, isso vai fazendo para a sociedade. A gente quer que a sociedade inteira acompanhe, porque hoje a gente tem essa dificuldade. Porque hoje é muito mais fácil aprovar as leis a nível municipal do que a nível federal. Certo. Apesar que algumas têm que vir a nível federal, porque a gente não consegue mudar a Constituição, essas coisas, como municipal. Mas você vai gradativamente, porque você pega hoje a Câmara Federal, nós devemos ter lá cerca de... Hoje, na legislatura passada era menos. Hoje o Fred tem mais companheiros ativos, que é o Bruno Lima de São Paulo, o Matheus Loyola do Paraná. Mas hoje deve ter lá 10, 15 defendendo a causa. E aí você tem um embate com a bancada ruralista que tem 200, 300 deputados. Então, é igual foi quando eu te falei a Lei Sanção. A Lei Sanção era também para incluir cavalos. A bancada ruralista falou, se tiver cavalo, não aprova a lei de jeito nenhum. Ou retira o cavalo ou não há na prova. Então, para garantir o gato e o cachorro, a Lei Sanção avançou. Então, assim, vão aprovando a nível municipal, vamos avançando, e a bancada vai aumentando a nível federal. Então é importante a gente ter prefeitos, governadores da causa, assim, que tenha, não precisa ser da causa, mas que tenha sensibilidade da causa. Isso mesmo. Porque aí nós vamos conseguir, porque a caneta mesmo está no Poder Executivo, é ele que executa. O vereador ele pede, né, dentro daquelas funções que eu te falei da gente representar. Então a gente leva a demanda, mas quem executa é o Executivo. Então a gente precisa de ampliar. Belo Horizonte, voltando às castrações, Belo Horizonte hoje tem 5 centros de castrações. Muito pouco. Cada um realiza 30 castrações por dia. Muito pouco perto da demanda de Belo Horizonte. Então a gente tem que ampliar. Aí eu estava dando o exemplo de Nova Lima. Nova Lima fez um credenciamento de castrações com empresas privadas ou ONGs. Ela vai lá, se credencia e ela executa lá X castrações, recebe aquele valor da prefeitura. Então, com isso, você amplia o seu leque. Então, é isso que a gente quer que aconteça em Belo Horizonte. Quando fala em Nova Lima, né, as pessoas acham que é só aquela parte baixa, mas tem a região também nobre de Nova Lima, que é ali o Vila da Serra, o Vale do Sereno, que é onde tem o PIB concentrado mais alto do Belo Horizonte. Você não vê realmente que é um abandonado ali, né? É muito importante isso, né? Então, tem dado certo e que tem que trazer isso aqui também para Belo Horizonte. Tem que trazer. Então, assim, eu acredito muito. Eu penso nesse mundo ideal, né? E que nós vamos chegar lá. Igual o outro projeto de lei que a gente está trabalhando muito nele, ele foi reprovado por questões constitucionais, a gente está refazendo o texto, que é uma coisa que pouca gente sabe que acontece em Belo Horizonte, que são os cães de aluguéis. Você tem os canis que cria lá, principalmente Pitbull e Rottweiler. Para segurança, né? E para segurança. Aluga de madrugada, principalmente. Né? Aí você tem uma obra, né, um canteiro de obra. Aí a construtora vai lá, aluga o cão. O cão fica num caixotinho lá de canteiro de obra durante o dia, sem luz natural, sem nada, privado de alimento, para ele ficar mais agressivo e cumprindo um papel que hoje pode ser de um segurança. Hoje você tem segurança eletrônica, você tem várias opções. Várias coisas. Eu falei, até aproveitar a tecnologia do mundo digital é muito mais eficiente, muito mais eficaz do que... Antigamente era comum você ter um cão de guarda aqui e tal. Hoje isso passou. E se o bandido quiser entrar, é muito mais fácil ele matar o animal do que, né, em relação à segurança ou o circuito ali de segurança. Então é o outro projeto que a gente está trabalhando. E também que é polêmico porque você tem uma organização por trás disso, né, que não é benta, né? Vamos dizer assim, que explora esse trabalho. E o cão tem a vida útil ali muito curta porque ele está privado de um monte de coisa, de comida, de água. Aí os vizinhos começam a alimentar, porque o cão tá chorando ali de fome. Semana retrasada chegou uma denúncia de uma casa no Sion, e
o cão tá lá, a casa abandonada, é o cão para vigiar a casa, tá lá no meio de fezes, pouca comida. E agora, em relação a construtoras, eu até adotei uma estratégia que está funcionando. A construtora X tem um cão de aluguel lá. Eu entro em contato com a construtora, falo o negócio seguinte, que às vezes até o dono nem sabe, às vezes é a empreiteira que contratou. Terceirizado, né? Ó, você tem um cão de aluguel aí na sua construção, tá em situações delicadas, tá assim, assim, assim. Agora, você que sabe, ou você tira ou a gente vai pôr isso na mídia. Aí todas as denúncias que eu fiz nesse sentido resolveram. Mídia é muito importante a gente também, somente, Então né? tem que usar as redes como sociais, aliado. tem que usar como aliado. E pega mal maltratar um animal. Aham. Basta ver o que aconteceu com o Carrefour lá atrás Foi. naquele episódio. Então, assim, isso tem funcionado. Mas ainda a gente tem muitas casas vivendo dessa forma. Aí o cão tá lá debaixo de chuva, não tem uma proteção. Então a vida dele encurta. Então não é razoável ter esse tipo de trabalho para o cão em Belo Horizonte. Né? Justamente. Na verdade, no Brasil, no mundo, mas queremos acabar com isso aqui também. Muito bom. A gente vai mantendo aqui o padrão, tá? De ser o nosso podcast 1 hora. Você Sim. vê, passou rápido, né? Com esse tanto de projeto de lei, com esse tanto de lei aprovado. Mas e deu com para esse resumir os com principais. esse papel que você vem fazendo brilhante com a sociedade. Então, eu agradeço a todos. Eu peço, né? Que vocês sigam aí, tá? O nosso vereador, Wanderley Porto, e para quem gosta dessa causa animal, tá, que venha trazer mais força pra gente, conseguir apoiar e aprovar esses projetos, né? Parece que a pizza chegou aí, não chegou, Paulinho? Agradecer o pessoal da pizzaria Anápolis, que é a pizza que eu mais gosto de comer em Belo Horizonte. Nós vamos ali bater um papo agora nos bastidores e principalmente comer essa pizza maravilhosa. E desde já agradecer a sua colaboração, a sua participação, troca de experiência, né, com esse pensamento brilhante que você tem aí e defendendo essa causa também que é justa, né, para uma sociedade melhor, Sem para dúvida. o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? É muito bom ter o convívio e ter uma boa política referente aí aos animais. Então, muito obrigado pela sua participação. Se quiser deixar algum recado, fique à vontade. A palavra está com a Vossa Excelência. É agradecer, viu, Glauber, o convite, uma satisfação enorme da gente estar compartilhando aquilo que a gente acredita, que a gente ama. Agradecer o Paulo aí com a produção, a Camila. Agradecer a todos que estão nos assistindo. Então, assim, foi um momento, pena que passa rápido, mas muito enriquecedor e que a gente faz com muito amor mesmo. Que talvez futuramente venha fazer a parte 2 aqui, né? Para falar de outras coisas, quando tiver um projeto novo, um caso polêmico, por exemplo, Sim. né? Igual eu falei, às vezes depende de uma tragédia para um projeto ser aprovado. Infelizmente é assim. Então, quando tiver alguma causa que envolva o animal, a primeira pessoa que vai vir na minha cabeça é você, que inclusive é o meu representante, que é o representante do nosso município. Não, tá bom? Conta comigo sempre. Parabéns aí pela iniciativa, parabéns por todo o seu trabalho também na sua vida profissional. Então é sucesso aí total. Obrigado, valeu, gente. Até a próxima, terça que vem, Podpaiva de número 13. Valeu, grande abraço. Todos com Deus.